Vamos discutir o problema que as pesquisas indicam que é a razão número 1 que as pessoas dão por causa do colapso e desmembramento de casamentos. E como eu tenho certeza que vocês podem adivinhar, o problema número 1 listado na América para as lutas e dissoluções dos casamentos nos Estados Unidos é o seguinte: sexo. Falta de harmonia, falta de comunicação, falta de intimidade e ajuste nas dimensões sexuais do casamento. Isso pode parecer um pouco uma surpresa para nós, tendo em vista que nas últimas décadas passamos por uma explosão, não apenas no interesse, mas na literatura sobre relações sexuais e harmonia. Você pode ir a qualquer livraria, a seção de autoajuda daquela livraria, ou até separar sessões sobre sexo e casamento e encontrar dezenas de manuais, livros de instruções e aconselhamento a respeito do casamento, livros sobre como ter uma ótima dimensão sexual no seu casamento. Mas, de alguma forma, ainda estamos experimentando graves problemas de harmonia sexual no casamento. Eu devo dizer isso também neste momento, que embora a pesquisa indique que essa é a razão número 1 dada para a ruptura dos casamentos no nosso país, eu particularmente não acredito que seja a razão número 1, eu acredito que é a razão número 1 que as pessoas dizem, mas eu acho que há uma razão subjacente, que é ainda mais profunda do que a dimensão sexual que veremos em outra lição. Mas já que este é um que as pessoas muito têm se preocupado, eu acho que precisamos gastar um pouco de tempo neste assunto. Um dos maiores problemas, é claro, que enfrentamos ao nos adaptarmos à dimensão sexual do casamento, particularmente como cristãos, está fazendo a transição assim, de viver em uma vida, uma situação até o casamento, onde Deus diz não. E de repente nós estamos naquela expectativa de entrar num relacionamento em que aquilo que antes era proibido, agora não é apenas permitido, mas nas categorias bíblicas é um mandamento. Isso é muito difícil para muitas pessoas entender aquilo que é proibido em um contexto e absolutamente um mandamento de Deus no vínculo do casamento. Agora a igreja luta há séculos com essa dimensão. Na semana passada, por exemplo, eu estava lendo um esboço do grande teólogo Agostinho, que é um dos teólogos, escritores favoritos meus de todos os tempos, e neste esboço em particular ele estava argumentando que a única justificativa moral para o casamento, para relações sexuais dentro do casamento, é a visão específica para conceber e gerar filhos. Isso é, Agostinho não viu espaço dentro do casamento para a relação matrimonial, para o gozo apenas do sexo, como um vínculo físico envolvendo o prazer físico entre marido e mulher. Em outras palavras, era meio que necessário o mal que alguém assim que tinha que passar para propagar as espécies. Agora eu estou convencido de que esse ponto de vista de que mesmo o grande Agostinho defendeu é um que não é encontrado nas escrituras, mas tem suas raízes nas visões gregas e orientais antigas, que depreciou o valor de qualquer coisa física. Sabemos em que consiste o pecado do materialismo neste mundo, onde as pessoas buscam toda a vida e todo o significado por intermédio de coisas físicas, através do dinheiro, através da comida, através do vinho, mulheres e música, através da gratificação do corpo, e chamamos isso de materialismo. E sabemos que isso é uma distorção da realidade que Deus criou. E às vezes, para neutralizar nós vamos ao outro extremo e caímos no erro do que pode ser chamado de espiritismo, onde a única coisa que é de valor é a dimensão espiritual, a alma. Mas nós acreditamos em um Deus que fez um mundo físico, que fez o homem não apenas como um espírito desencarnado, mas como uma pessoa que tem uma alma e um corpo. No Novo Testamento, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus, ele nos mostra uma preocupação com o bem-estar material do homem, que nós somos chamados a alimentar os famintos, a vestir os nus, a abrigar os sem-tetos. Essas são preocupações físicas.
E mesmo então, os apóstolos dizem também que o corpo do homem pertence à mulher no casamento e o corpo da mulher pertence ao homem. E não devemos nos desfraudar. Então, não encontramos isso como uma visão negativa da dimensão física da nossa humanidade nas Escrituras. Mas Deus é muito claro a respeito do contexto em que o sexo pode ser desfrutado. Eu me lembro, não tem muito tempo atrás, eu estava fazendo um estudo sobre a visão do Novo Testamento, o sexo no Novo Testamento. E apenas assim, estava isolando aquelas passagens no Novo Testamento onde Jesus e os apóstolos falam sobre sexo, e nos meus estudos eu fui ao chamado Dicionário Teológico do Novo Testamento, produzido por um grupo de estudiosos alemães que não tem um resumo assim do cristianismo evangélico. Eles não são de forma nenhuma conservadores na abordagem dele das coisas. E os estudiosos em particular, eles fizeram a análise deles da visão do sexo no Novo Testamento. E eles chegaram à seguinte conclusão, que mesmo embora eles mesmos não tenham adotado a posição, eles disseram, não podemos negar que o Novo Testamento ensina claramente que na visão de Deus, o sexo antes do casamento e o sexo extraconjugal são ofensas gravíssimas contra a sua santidade. Então, assim, temos os apóstolos, por exemplo, eles nos dizem que nós nunca devemos sequer mencionar, nomear entre nós qualquer sexo ou fornicação, ou seja, o sexo ilícito. Você lê os apologistas do primeiro século, a última parte do primeiro século e até o segundo século, enquanto tentam defender a fé cristã contra os ataques vindos dos reinos pagãos. Não apenas defendem as reivindicações da verdade do cristianismo filosoficamente, mas eles dizem, se você realmente quer ver o que é o cristianismo, veja nossas vidas. E eles disse, examine o comportamento moral dos cristãos. Examine nossa comunidade, veja se você encontra adultério, veja se você encontra fornicação. Pense sobre isso. Eu hoje nunca enfrentaria um secularista do século XX e diria, se você quiser, veja a prova da fé cristã, veja o comportamento sexual dos cristãos. Porque os cristãos são tão apegados ao adultério e à fornicação, em alguns casos, tanto quanto os incrédulos. Mas se olharmos para o Novo Testamento, nós ouvimos essa proibição. É tão grave que um dos 10 mandamentos não cometerás adultério, não adulterarás. Agora, isso não é porque Deus é contra o prazer, ou Deus é contra a realização humana, mas é porque Deus ele entende a santidade dessa intimidade que ocorre quando as pessoas podem estar nuas e sem vergonha no contexto do casamento. Então Deus não está dizendo isso, que sexo é errado. Ele criou isso, ele ordenou, mas há um regulamento. Ele diz, nesta circunstância não é bom, eu não permito isso, é destrutivo. Mas nesta circunstância é lindo, é expressivo, é parte do que eu fiz para a sua diversão. Então nós temos esse problema como cristãos fazendo a transição. Ok, mas agora a transição está feita. Então, que problemas descobrimos em termos de sexualidade na realização do casamento? Os dois maiores problemas que encontramos no casamento com respeito ao sexo são, no caso da impotência masculina. Eu escrevi isso direito? E no caso da mulher, usamos termos como frigidez. Agora, esses termos me incomodam porque nenhum deles são termos precisos absolutamente. Ninguém é absolutamente impotente e ninguém é absolutamente frígido. Esses termos representam um contínuo, graus contínuos que lidam com o quão livres somos capazes de nos expressar sexualmente na propriedade do casamento. Para então que tenhamos que pensar em termos de impotência ou graus de frigidez. Agora, a impotência, claro, significa simplesmente falta de força ou falta de poder. E a palavra frigidez é um termo interessante porque sugere frieza. Isso sugere alguém que está congelado. E o que esses dois termos estão descrevendo é um certo nível de paralisia,
na atividade sexual. Então, o que é que nós estamos comendo em casamentos saudáveis? Esse é o problema da paralisia sexual. E se tornou tão significativo que agora vemos clínicas surgindo assim por todo lado nos Estados Unidos, dirigindo medicalmente sua atenção para uma investigação científica do que é chamado de disfunção sexual, a fim de ajudar as pessoas sobre os problemas que estão destruindo seus casamentos. É muito ruim, eu teria que dizer, que existem muito poucos, se houver, clínicas notáveis cristãs de pesquisa sobre disfunção sexual. Porque se alguém deveria estar ciente de quão grave é esse problema nos casamentos, deveria ser a igreja, porque o clero, temos que lidar com isso todos os dias e temos muito poucos recursos para direcionar as pessoas para quem tem problemas sérios como esse, que eles podem assistir sem comprometer os sistemas de valores próprios e a ética cristã. Nós precisamos de ajuda para lidar com esses formulários de paralisia. Agora, sempre que encontro uma forma de paralisia, eu procuro imediatamente uma de duas dessas coisas. Lá são duas coisas, nas nossas experiências emocionais, que contribuem repetidamente para todos os diferentes tipos de paralisia. E eles são, vou escrevê-los aqui, medo e culpa. E esses dois, aliás, geralmente estão intimamente relacionados. Dizemos que alguém está congelado, frio, com medo, congelado de medo. Ele para no caminho, ele não pode se mexer, ele não pode gritar, ele hesita. O medo paralisa. Então, descobrimos nos problemas sexuais que há uma tremenda quantidade assim de medo entrando lá no quarto dos cristãos. Bem, a respeito de que são esses medos? De que nós temos medo? Bem, existem muitas coisas. Eu acho que tanto no caso da impotência quanto da frigidez, um dos elementos mais significativos do medo é o medo do desempenho, da performance. Esse é um dos problemas do efeito dessa explosão da literatura sexual, onde agora o mito é abundante que para alguém ser saudável e normal é preciso ser um hipersexual, tanto a mulher quanto o homem. Temos todas essas imagens que são imagens mitológicas que Hollywood interpreta. Tem o atleta supersexual masculino e a mulher que ela acaba com todos e você sabe, simplesmente não é verdade. Você não pode dizer isso à pessoa quando ela está entrando no relacionamento, ela tá sentindo a pressão a respeito da performance. No ano passado eu vi uma lista das 10 fobias mais comuns que o povo americano tem. Você sabe qual é a fobia número 1 dos Estados Unidos? Não sei onde estava a morte, o medo da morte, sei lá se era em quarto ou quinto, em algum lugar da lista, eu estava surpresa. Você sabe qual que é a fobia número 1 dos Estados Unidos da América? É o medo de se levantar na frente de um grupo e palestrar, falar. Isso é o que assusta mais pessoas do que qualquer outra coisa. E senhoras e senhores, eu posso me relacionar com isso. E todos vocês já experimentaram a situação em que alguém se levanta para falar e eles abrem a boca, mas nada sai. Porque ficaram paralisados pelo medo deles. Quando eu sinto medo de falar, não é que eu vou ensinar a coisa errada ou que eu vou esquecer as palavras, mas é a pressão para executar a performance. E você pensaria que quanto mais você fala, mais fácil seria falar. Em certo sentido, sim, mas o quanto mais você fala, você tem a reputação de falar, então a expectativa do público aumenta, e quanto maior a expectativa, maior a pressão sobre você, e quanto maior a pressão, na verdade, acho que eu vou parar agora e sair. Eu não aguento mais, você sabe, eu estou pronto para engasgar. Falamos sobre asfixia, e asfixia é uma paralisia no pescoço, trazido e causado pelo medo. A gente vê isso com atletas debaixo do estresse, porque eles têm medo de não atingirem o nível de expectativa que é colocado sobre eles. Bem, o nosso relacionamento sexual não é para exibição. Ninguém está mantendo um placar lá. É para intimidade de duas pessoas envolvidas.
e deve ser edificado sobre um fundamento, o amor. E isso não significa apenas um sentido emocional. Isso significa uma base onde o sexo não é resgatado fora do relacionamento com o amor, mas o sexo se torna uma expressão de amor. Eu ouço as pessoas dizerem, nós fizemos sexo 2 vezes na semana passada. Como se o sexo fosse algo diferente do amor. Como se o sexo fosse simplesmente uma atividade física. Bem, para os homens, parece mais fácil. Para o homem, parece mais fácil separar sexo e amor. Isso é o que as pesquisas indicam, que os homens podem desfrutar de sexo sem amor. É por isso que existem prostitutas. E é a profissão mais antiga. Então, os homens, eles podem ter prazer físico sem amor. E todas as mulheres, elas sabem disso. Então, todas as mulheres, elas são desconfiadas. Elas ficam desconfiadas quando o homem diz, eu te amo, porque elas traduzem assim no ouvido delas. A mulher traduz, eu quero fazer sexo com você. E para fazer sexo com você, eu tenho que te dizer que eu te amo. E então se espera que a mulher mostre o seu amor pelo marido, dela por o marido, não dando ele amor, mas dando ele sexo. Isso cria ressentimentos e falta de comunicação, que estrangula e paralisa o relacionamento. Mas se o sexo é uma expressão de amor, e eu entendo que a minha esposa está comprometida comigo, e ela entende que eu a amo, então a pressão para executar diminui. Quanto mais eu demonstro amor, mais livre a minha esposa deve se sentir libertada sexualmente. Quanto mais ela demonstra amor por mim, mais eu sou capaz de viver sem medo, porque o amor é perfeito. A Bíblia diz que o amor expulsa, lança fora todo medo. Outras coisas que estão envolvidas no medo do sexo, quais são? Uma das coisas que está se tornando cada vez mais aparente para nós, na nossa sociedade, particularmente para a mulher, é o medo de ser machucada fisicamente. A mulher agredida não é apenas uma incidência rara na nossa sociedade. E não posso te dizer quantas mulheres eu já lidei e aconselhei que foram agredidas como esposas ou agredidas quando eram crianças. Elas foram abusadas sexualmente, elas foram feridas. Os homens usaram a força deles para forçar as mulheres a se submeterem aos seus avanços. Então, fisicamente, o medo de ser ferida. Então, também ouvimos falar do homem que ele é duro, mas não terno. Você recebe mulheres juntas assim, elas dizem quais são as qualidades que você deseja do marido. Sim, elas querem autoconfiança, sim, elas querem autoconfiança, mas também colocam assim, muito na autossensibilidade na lista, coloca na lista. Um dos maiores problemas de maturidade sexual na nossa nação é a falta de sensibilidade masculina em fazer amor. Ele tem que provar a sua masculinidade vivendo o velho mito dos homens das cavernas que tem que machucar a mulher fisicamente. E não é de admirar que ela não queira mais se envolver com sexo frequentemente quando é uma experiência dolorosa para ela, em vez de ser uma ternura e amor. Portanto, devemos lembrar que o medo da dor pode ser uma força paralisante. Bem, existem outros medos. Existe o medo da descoberta. E isso é muito real. Eu tenho conversado com inúmeros casais onde a mulher diz, por exemplo, que ela gosta muito mais do relacionamento sexual com o marido quando eles estão longe de casa. Quando eles saem de férias, vão a um hotel ou algo do tipo, assim, onde estão sozinhos, e você começa a explorar isso e começa a ver que ela tem medo, ou ele pode ter, pode ser que o homem tem medo de que as crianças entrem e ouçam eles ou quer que seja. Portanto, um dos melhores investimentos que você pode fazer para o seu casamento é um bloqueio na porta do seu quarto. Então, de novo, este é o lugar onde você pode ficar nu e sem vergonha. Mas você não vai ficar nu e sem vergonha se qualquer momento alguém entrar. Porque a sua filha não é a sua esposa e o vizinho não é o seu marido. E se as pessoas temem que alguém os veja, então eles são inibidos. Então o parceiro
toma isso como um ato pessoal de rejeição. O medo da gravidez é outro grande medo. E poderíamos continuar a listar esses medos que as pessoas têm, que inibi-los, mas aqui é onde precisamos de comunicação, onde o marido e a esposa precisam conversar, onde precisamos expressar um para o outro o que é que você tem medo. Do que você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Eu não vou ajudar minha esposa forçando ela a fazer coisas que ela possui medo. Agora o segundo é que quase ninguém fala, é a culpa. Eu gostaria de expressar um padrão que eu acho familiar no aconselhamento matrimonial. Quando eu ouço um homem entrar na minha sala e dizer: quero me divorciar da minha esposa, nosso relacionamento se deteriorou e ela não me responde sexualmente e tudo mais. Aí eu faço a seguinte pergunta direto eu digo: me diga aqui na privacidade do escritório, você teve relações sexuais com a sua esposa antes de vocês se casarem? Agora, a minha experiência no aconselhamento não pode ser um teste do universo assim, suficiente para fornecer uma porcentagem que cubra toda a nação. Mas eu conto a minha experiência. Eu não sei quantos homens eu fiz essa pergunta, 100 talvez. Todos os homens que eu já aconselhei a respeito dessa questão e perguntei: você teve relações sexuais com a sua esposa antes de vocês se casarem? Todos eles disseram que sim. Todos. O marido virgem é simplesmente inexistente, tanto quanto a esposa virgem. Então, depois que me disseram isso, que sim, eles tiveram envolvimento sexual com a esposa antes de se casarem, eu faço a seguinte pergunta: na sua opinião, a sua esposa foi mais receptiva sexualmente ou menos receptiva antes de se casar? E os olhos deles se iluminam e eles dizem: ela respondeu mais antes de nos casarmos. E ele me olha como se eu fosse uma bruxa voodoo, assim, por saber disso. Ele diz: como você sabia disso? Eu digo: eu conheço porque eu já ouvi isso muitas vezes. E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Agora, por que tantos homens dizem que suas esposas eram mais responsáveis para eles antes de se casarem do que depois de se casarem? É porque eles têm simplesmente uma ideia assim dos bons velhos tempos. Pode ser. É porque o sexo era apenas mais emocionalmente em sua novidade do que se tornou ao longo dos anos. Essa é outra possibilidade. E há outra terceira possibilidade, que a mulher só possa responder quando estiver em uma situação de tabu e quando ela é autorizada a se apresentar sexualmente, fica entediada e não se importa. Aqui então existem todos os tipos de razões que explicariam por que os homens dizem que suas esposas eram mais receptivas antes. Mas um fator que nós precisamos considerar aqui pode ser verdade. De fato, pode ser que a mulher foi mais responsiva. E de repente ela é menos receptiva. E pode ser porque ela levou para o casamento toda essa bagagem de culpa e ressentimento. Porque o marido manipulou ela, persuadiu ela a fazer o que estava tentando não fazer antes de se casar. E agora ela carrega esse ressentimento, mas pior, ela carrega uma culpa sem alívio. O que se faz em um caso como esse? Bem, de novo, podemos obter todos os tipos de terapia oferecidos aí pelo mundo da medicina, conselheiros seculares, de ministros. E a terapia usual é assim nos nossos dias, ó. Você precisa entender que o que você fez antes, que você casou, foi bom. Todo mundo faz isso. O relatório Kinsey, o relatório Chapman indica que a esmagadora maioria das pessoas faz isso. E já que a esmagadora maioria das pessoas fazem isso, isso indica que é normal. E se é normal, é saudável. E isso é apenas parte do seu processo de amadurecimento para se tornar um ser humano responsável. Você já ouviu essa linha 1 milhão de vezes. Eu tive uma mulher que estava prestes a se casar lá no meu escritório, ela estava no noivado, então ela veio, estava muito angustiada com a culpa e ela disse:
Ela disse o seguinte: o que eu vou fazer? Ela disse: eu me sinto tão culpada. Ela disse: eu tenho tido relações sexuais com meu noivo. Ela disse: eu fui ver o meu ministro me disse o seguinte: o jeito de superar isso é entender que a razão pela qual você se sente culpada é que você foi vítima dessa cultura puritana, vitoriana e estreita, rígida, com seus tabus. Então você precisa crescer, amadurecer e entender que você não é promíscua. Você é um adulto responsável. E ela disse: eu tentei isso, mas ainda me sinto culpada. E eu disse: bem, a razão pela qual você ainda se sente culpada é porque você é culpada. Eu disse: a proibição de relações sexuais antes do casamento não foi inventada por Jonathan Edwards ou pela Rainha Vitória. Foi Deus quem disse que não. E você ofendeu a Deus, vocês transgrediram a lei. Não importa o fato é que todo mundo está fazendo isso. A lei não vem dos psiquiatras, não vem dos ministros, não vem dos conselheiros, vem de Deus. E Deus disse que não, e você fez de qualquer maneira. Então você é culpada. E a única coisa que sei que pode curar você não é a racionalização. Você tem uma culpa real. E se quiser ficar saudável, precisa ter um perdão real. E a única maneira que eu conheço é que você vá para casa sozinha, lá, de joelhos, fique de joelhos e diga a Deus o que você fez e confesse o seu pecado. E Deus vai perdoar você por isso. Vocês entendem? Você pode ser virgem de novo aos olhos de Deus. Aos olhos dele você pode. Então nós precisamos limpar o casamento, lidando com a culpa não resolvida.